Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Iremos falar hoje sobre a lição de número 9, de 27 de novembro de 2022, a nossa lição de adolescentes, que tem como título Os cristãos e a prática da misericórdia. Qual a relação dos cristãos com a prática da misericórdia? Na verdade, é a prática, não só a pregação da misericórdia. Aqui a gente vê o Simão trazendo que é a prática da misericórdia, onde iremos estudar nesse dia de hoje. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos. Acredito muito que as orações do justo podem muito em seus efeitos. Não esqueça, quando você estiver dobrando seu joelho, ore por mim, ore por minha família, pois somos carentes das vossas orações. Quero também pedir para você encarecidamente, você que está assistindo o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e também comenta, compartilhe. Vamos usar esta ferramenta, nosso celular, através das redes sociais, para propagar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, nós iremos falar sobre cristão e essa prática da misericórdia. A gente inicia aqui neste primeiro tópico já falando sobre o princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento. Então, muita gente diz que o Antigo Testamento é anulado. Não, o Antigo Testamento não é anulado. Nós sabemos que a lei foi dada lá ao povo de Israel. Nós sabemos que existiu, as leis, os rituais religiosos dos cultos em Israel, que hoje nós não aplicamos, porque hoje estamos vivendo em um tempo da Igreja de Cristo. Hoje não é mais necessário nós sacrificarmos animais como era sacrificado antes, ali junto com o povo de Israel, até porque o cordeiro eficaz foi Cristo Jesus, que morreu e Deus o ressuscitou e está vivo para todo sempre. Mas o Antigo Testamento é importantíssimo, que completa o Novo Testamento. Então, este princípio da misericórdia e da justiça, já ali do Antigo Testamento, iniciou quando Deus ele entregou a sua lei para o povo de Israel. E quando diz lá em Deuteronômio 32:4, Salmos também 116:5, que são atributos de Deus, características de Deus, que é a justiça e misericórdia. Deus ele trabalha com a justiça e Deus também ele trabalha com a misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Mas Deus também, ele é justo. Ele trabalha com a justiça. E se não fosse a graça de Deus através de Cristo Jesus nas nossas vidas. E quando Deus, então, ele chama, ele forma o povo de Israel, ele entregou a sua lei por meio de Moisés. E a lei, o que trazia? A lei do Senhor trazia os estatutos e princípios para que o povo de Israel ele pudesse se comportar diante de Deus, para que todo o povo soubesse o caminho que deveria andar, os procedimentos a serem praticados. Observamos desde já aqui que essa justiça e essa misericórdia de Deus, ele iniciou lá com o seu povo, o povo lá de Israel, o povo de Israel, o povo hebreu. Deus iniciou lá. Essa justiça e misericórdia, ela vem de lá do Antigo Testamento, passa pelo Novo Testamento e alcança os nossos dias atuais. É por isso que a gente precisa trazer esse contexto lá do Antigo Testamento, depois o Novo Testamento e nos dias atuais. Você aí pode ver que não é por acaso que a Bíblia é escrita, não foi por acaso
que Deus ele colocou esses temas, essas práticas, porque ele via a necessidade do povo. Então vamos lá. E a lei exigia que o povo de Israel tivesse cuidado com as pessoas que estivessem em situações de vulnerabilidade, tais como os órfãos, as viúvas, os servos e estrangeiros. Então, ali já havia o Senhor, ele já tinha cuidado com essas pessoas. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, existiam leis para acolher estas pessoas. Então, este social, a gente já vê aqui, nessa justiça, nesse social que Deus pediu, que Deus mandou, né, através das leis, que o povo de Israel viesse a cumprir esta ação social. O povo que estava em vulnerabilidade social, em situações como os órfãos, situações de desamparos, em situações vulneráveis, em situações difíceis. Então, Deus não queria que ninguém ficasse assim, sozinho, desamparado, desassistidos. Não, Deus não queria isso. Por isso que ele colocou ali na sua lei. A gente vai ver lá em Êxodo 23, versículo de número 9, Levíticos 19, 33, 34, Deuteronômio também e outros livros. Ela também exigia, a lei, que o juiz julgasse as causas corretamente, sem favorecer pessoas injustas. Outra coisa que Deus prezava, com justiça. Deus queria que os juízes viessem a julgar as causas não com segundos interesses, não causas com os interesses pessoais, não causas para se beneficiar, se autopromover. Deus não fazia isso. Então, as causas que o juiz era para ser julgadas, as causas eram para ser justas. Como ele fala aqui, sem favorecer as pessoas injustas. Então, não adianta uma pessoa injusta querer se ir lá para subornar ou para oferecer vantagens para o juiz e o juiz viesse a aceitar. Deus não tolerou, não tolera este tipo de conduta. Então, é para agir com justiça. O nível é igual para todo mundo. O tratamento é para todos. Assim, o Senhor, ele tratava. A gente vê em Levíticos capítulo 19, versículo de número 35. Então, aqui já mais um ponto para você anotar. A justiça de Deus é para todos. Não existe cor de pele, não existe condição social, condição econômica, condição intelectual, para que o Senhor venha tratar de maneira diferente. Não, pode ser o que for. Deus trata tudo da mesma maneira. Certo? Este ponto é muito importante para frisar aí na escola. E que esse lado social, outro lado importante também, foi que já veio desde lá, do povo lá de Israel. Então, na lei também tinha o cuidado com os necessitados. Levítico 23, 22. Deus também ele prezava por isso que os necessitados eles também fossem vistos e cuidados. Segundo a Escritura, tudo isso era importante para Deus. Então, mais um ponto. Deus sempre prezou pelo cuidado ao necessitado. O tema da justiça social também aparece na mensagem dos profetas. Eles denunciaram os governantes e o povo de Israel por praticar a injustiça, em Jeremias 7, 3 a 11. Os profetas também anunciavam ali as injustiças que os reis, os governantes praticavam com o povo. Deus também não aceitava, não concordou, não concorda nem concordará com injustiças no meio do povo. Os profetas diziam ao povo até as orações, o sacrifício, o jejum e os cultos não estavam sendo aceitos por Deus, porque eles negligenciavam o mandamento de cuidar dos necessitados. Amós 5, 21 ao 24. Isso aqui é muito importante. Deus usa o profeta para falar com o povo que não estava aceitando o culto, o jejum, as orações deles,
Porque eles não estavam cuidando dos necessitados, eles estavam deixando a mercê, deixando de largo. Outro ponto importante para você frisar aí. Então, o culto deles, as orações não estavam sendo aceitas por Deus. Por que não? Porque eles negligenciavam o mandamento de cuidar dos necessitados. E a Bíblia, ela é completa. Não adianta muita gente, eu não vou roubar, mas vou matar. Isso não existe. Então, é para não roubar e também para não matar. A Bíblia assim nos ensina. E se é para cuidar dos necessitados, é para cuidar também dos necessitados. É para fazer jejum, oração, consagração? Mas também para cuidar dos necessitados. Eu não posso tomar posse de uma coisa, ou fazer uma coisa e abrir mão da outra. Eu tenho que estar fazendo as duas coisas, porque são mandamentos de Deus. E às vezes, muitas pessoas tropeçam nisso, porque esse mandamento aqui também era para ser praticado, o cuidado pelos necessitados. Não deixar abandonados os necessitados, desamparados, desassistidos e fazendo culto ao Senhor. Então esse é um bom ponto também para a reflexão. Os judeus estavam buscando ao Senhor com orações e jejum nos dias de festas, mas negligenciavam os seus mandamentos no dia a dia. Então, aquele povo que gosta, não, é dia de festa, aí eu estou presente. É dia de um movimento, aí eu estou presente. É dia de uma atividade diferente, eu estou presente. Mas nos cultos de orações, nos cultos de consagração, os cultos de instrução, os cultos da escola bíblica dominical, não está presente. Então, onde se escolhe o momento para ir, onde não há essa intensidade na busca, então Deus também, Ele olha por isso. O povo negligenciava o mandamento de Deus no dia a dia. Então, temos que obedecer ao Senhor no dia a dia, não só simplesmente nos cultos de festas, eu estou ali presente, estou ali santificado, estou ali santo, e quando acaba aquilo, não estou mais. Eu deixo a santidade de lado? Não. É santo aqui, é santo lá, é santo dia de festa, é santo se é para pregar o evangelho, é santo se é para fazer obra social, sempre santo no dia a dia. Outro ponto importante, ele quer que a justiça seja promovida, Deus, que a comida seja repartida e que os necessitados sejam socorridos. Isso é o que Deus também quer, isso, que os necessitados sejam socorridos. Deus quer que os necessitados sejam ajudados, assistidos. Podemos perceber que o zelo pela assistência social é bíblico, é um princípio bíblico, que está intimamente ligado com o mandamento que estudamos na lição anterior. Qual é? Amor ao próximo. Se você ama, você não vai deixar perecer aquele necessitado que você tem condição de ajudar. Então, o amor na prática, a praxis do amor, devemos exercer esse tipo de amor. O segundo tópico, o princípio da misericórdia e da justiça no Novo Testamento. Vimos ali no Antigo Testamento, vamos lá para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o tema também é muito recorrente no texto. Vamos ver, ali quando começa no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, muito conhecido, em Mateus capítulo de número 5, aí tem um versículo que diz assim, lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso ser misericordioso. Eu preciso praticar a misericórdia, porque eu também irei alcançar a misericórdia. Então, todos nós precisamos da misericórdia. E se você quer misericórdia, então seja misericordioso. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que o que a gente quer que as pessoas façam conosco, nós devemos fazer com elas. Então, este é um princípio que o Senhor nos ensinou. O outro ponto importante aqui é que o assunto é tratado de forma mais evidente no sermão profético feito por Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, onde Jesus afirma que no futuro,
quando o Filho do Homem vier, aí ele coloca aqui, quando vier como rei, ele separará suas verdadeiras ovelhas e elas receberão a herança celestial. Nesse sermão, o mestre destaca as características do comportamento dessas ovelhas. Elas oferecem comida a quem tem fome. O Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos: tive fome, não me deste de comer. Aqui está aquilo. Oferecer comida a quem tem fome, nós precisamos oferecer isto. Comida a quem tem fome, água a quem tem sede, hospitalidade a quem é estrangeiro, vestes a quem não tem roupas, vistas aos que estão encarcerados, visita aos que estão encarcerados. Então Jesus concluiu o sermão dizendo: aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdadeiro quando vocês fizerem isto, ou ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então, se vocês fazem isso, aqueles necessitados estão fazendo a mim. Então, essa praxe da misericórdia tem que estar contida no dia a dia nas nossas vidas. E precisamos de que Deus nos ajude a fazermos isto, esta prática. E o Senhor, quando Ele coloca aqui, que é muito importante que quando a gente faz para aquele que está necessitando, como se estivesse fazendo para Cristo. Então, se eu amo a Cristo, eu tenho que amar o meu irmão. Então, se eu faria aquilo por Cristo, eu também tenho que fazer por meu irmão. Este é outro destaque aqui nesta lição. Jesus levou sua mensagem para os mais desprezados da sociedade. A gente vê aqui que o mandamento de Deus, né, a grande missão da igreja, Jesus Cristo, ele levou. Ele cumpriu ali sua missão pregando o evangelho. Ele reafirmou os princípios divinos presentes na lei, não aboliu a lei, não desprezou a lei e cumpriu sua missão pregando o evangelho. A igreja primitiva praticava o amor cristão, Atos capítulo 2, 42, onde todos ali estavam reunidos, onde não tinha necessitados, um ajudava o outro, dividia o que tinha. Então, nesse ato de bondade, esse ato de misericórdia, os cristãos primitivos, eles já praticavam. Outro ponto, a igreja primitiva organizou para atender às questões sociais de forma séria e justa. E em Atos capítulo 6 tem aquelas instituições dos diáconos, onde eles serviam as mesas, onde eles estavam ali para olhar para as viúvas, as estrangeiras, para todo aquele povo que estava necessitado, que precisava de assistência, de ajuda. Os discípulos ali separaram para fazer esse trabalho e não deixar esse trabalho de lado. Os apóstolos, eles disseram: não, nós não podemos deixar de pregar a palavra para parar para olhar essa questão social. Mas ele percebeu tamanha importância que dizia: mas é claro que tem que ser atendida, por isso que vamos aqui levantar diáconos, vamos encher o Espírito Santo, para que venha atender este lado. Então, ele viu a importância de pregar a palavra e a importância também de agir e de cuidar dos necessitados. Que nós possamos fazer o mesmo, seguir este exemplo que os nossos irmãos ali seguiram. Tiago afirma: para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Ele também escreve que para os ricos, condenando-os por não pagar o salário dos trabalhadores que produziam em suas terras. O que é isso? Injustiça. Se trabalhou, tem o direito de receber. E Deus não tolerava esse tipo de injustiça. O terceiro tópico da lição: a prioridade é a pregação do Evangelho. Sabemos que a grande comissão da Igreja de Cristo na Terra é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, anunciar as palavras do Senhor Jesus, as palavras que salvam, que transformam, que edifica, que liberta, que cura. Então nós precisamos levar estas palavras. A Escritura nos ensina isto. Mateus 28,
19 e 20 a gente vê isso. Fazer discípulos. Marcos 16, 15 também, de por todo mundo pregar o evangelho. Entretanto, a Bíblia também ensina que a fé em Cristo deve ser acompanhada por obras. Tiago 2, 14 a 18. Como é que eu posso dizer que amo meu irmão se ele está necessitado e eu posso ajudar e não ajudo? Ou seja, esta prática da teoria tem que vir junto com a prática, né? Essa prática de ajudar tem que vir junto com a teoria. A teoria tem que vir junto com esta prática. Faz parte da nossa atuação como igreja perceber a necessidade do próximo. Então, quando nós percebemos ali a necessidade do próximo, identificada a necessidade do próximo, eu preciso fazer o possível para atender essa situação. Outro ponto muito importante que nós precisamos é esse lado social da igreja, da nossa igreja, do que a gente pode fazer para melhorar e ajudar aqueles que estão necessitados. Enquanto igreja, devemos tomar parte da dor dos nossos semelhantes, a empatia, estudamos isso na lição passada. Empatia, eu senti. Enquanto eu não senti empatia, eu nunca vou entender a necessidade do outro. Mas o dia que eu sentir a empatia pelo outro, eu vou me colocar no lugar dele, vou sentir a fome que ele sente, a sede que ele sente, vou sentir o frio que ele sente, a vergonha que ele sente. A partir daí eu vou poder ajudar estas pessoas. As pessoas terão maior clareza da nossa pregação quando ela for acompanhada de nossos exemplos práticos de amor e misericórdia. Então, além de a gente anunciar a palavra de salvação, a palavra de libertação, tem que andar junto também com essa prática da misericórdia, com essa prática da ajuda, da bondade, da manifestação do amor em nossas vidas para com os nossos irmãos. Aí alguém perguntou para Jesus, mas quem é aquele que está ao meu redor? Quando o Senhor nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? O próximo é todo aquele que está ao seu lado e necessitado, todo aquele que você pode ajudar. A Bíblia diz, portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado consumado gera morte. Aqui esse ponto importante, eu preciso fazer o bem. Se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Então, fazer o bem a todos. O Senhor nos ensina e nos manda fazer isso. Outro ponto aqui para você destacar aí. O Senhor nos ensina a fazer isso. E se eu não faço, estou pecando. Ainda ele coloca aqui, principalmente os domésticos da fé, ou seja, aqueles que estão mais próximos da gente. Na nossa congregação, que estão mais próximos, que a gente está bem ali junto, que se conhece, se sabe a necessidade, devemos estender as mãos e agir com ato de misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, que as misericórdias de Deus esteja sempre em nossas vidas, que possamos ajudar outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Vá para a escola dominical, contribua ali com o professor. Não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.